A matéria vai para o jornal da Brasil, que é RB Notícias, que é de segunda a sexta às 7 da noite. Tá? Em qual canal? A gente está no canal 50 UHF, 133 Claro TV, 237 na Vivo ou 10.1 Digital. Só não está na Skype e nem na NET aqui em São Paulo. Tá ok. Foi assumir a presença do Palmeiras? Bom, eu entrei na vida política do clube em 97, quando eu me elegi conselheiro pela primeira vez. Foi quando o estatuto me permitia me candidatar pela primeira vez. A partir do momento que você entra para o conselho, você inicia a sua vida política, você começa a militância política no clube. Eu que fui torcedor de arquibancada, fui torcida uniformizada, eu era da Inferno Verde, eu que tinha sonho de ser jogador de futebol, acabei vendo na adolescência que eu não tinha categoria suficiente para ser um jogador profissional, e aí eu nem tentei, porque senão vai que eu consigo, o Palmeiras não merecia ter um jogador como eu, né? E eu comecei a olhar o outro lado do balcão, que é onde eu poderia ajudar o Palmeiras, se não podia dentro de campo, tentar ajudar o Palmeiras fora de campo. Foi quando eu comecei a militância política no clube. E uma vez que você inicia a militância política, você acaba vivenciando muita coisa, vendo e observando várias coisas positivas e negativas, e eu fui dessa maneira me preparando para uma eventual candidatura à presidência. Eu tinha um grupo que me apoiava, era um grupo muito pequeno, que foi crescendo paulatinamente, até chegar agora em 2013, onde o grupo mais vanguardista do clube, talvez seria o meu grupo, foi apoiado pelo grupo mais tradicional dentro do Conselho Deliberativo, e a gente conseguiu uma vitória bem maiúscula, e estamos aí diante da maior responsabilidade que a vida já me impôs. E qual a situação do clube quando você assumiu? Bom, a situação financeira do clube caótica, situação administrativa era uma coisa muito confusa, o Palmeiras não tem processo, e na verdade o grande desafio nosso não é entregar o clube sem dívida nenhuma e super redondo, porque em 2 anos isso é um milagre. Uma pessoa muito obesa que quer perder 50 quilos em 2 meses, se ela conseguir, eventualmente vai fazer muito mal para a saúde dela, e a chance dela voltar a virar obesa novamente é muito grande. Então, da mesma maneira que você tem que respeitar a natureza, na administração de um clube, você tem que primeiro colocá-los nos trilhos de novo, para depois você começar a querer aumentar a velocidade do trem e ter a casa de fato em ordem. Quando você coloca em ordem, as coisas começam a acontecer de forma natural. O difícil é quando está na situação que nós encontramos, realinhar o clube. O Palmeiras vai completar o centenário ano que vem. Quais os preparativos, o que a torcida palmeirense pode esperar para esse centenário do clube? Bom, o centenário do clube já começou, porque a partir do momento que nós completamos 99 anos, no dia 26 de agosto de 2013, já iniciou-se o 100º ano de existência do clube. E a ideia é, todos os meses, ter algum evento, alguma coisa que conte um pouco dessa história centenária do antigo Palestra Itália, que veio se tornar Palmeiras em 42, até por questões políticas, e a história grandiosa desse que é um dos maiores clubes do mundo. Palmeiras hoje, ele está numa boa fase? Qual a sua opinião a respeito? A temporada de 2013 está sendo uma temporada muito antagônica para o Palmeiras, porque o Palmeiras conseguiu na temporada passada tanto ser campeão da Copa do Brasil, como cair para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro. Jogamos esse ano, de 2013, a Libertadores da América e estamos jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, não é fácil. E você não consegue manter o mesmo padrão direto. Iniciamos muito bem a Série B, tanto é que atingimos a liderança e com muita propriedade, só que talvez o time tenha perdido um pouco a concentração
no decorrer dos jogos. E aí agora veio uma fase onde a gente está a 4 jogos sem vencer. Teve um jogo na Copa do Brasil que foi uma catástrofe. Eu que conheço esse time, me orgulho muito desse time, fiquei muito chateado como presidente de ver que o time perdeu a concentração e eventualmente não deu tudo aquilo que ele pode dar. E o Palmeiras tem que dar sempre o máximo do primeiro ao último minuto de jogo. Esse é o DNA desse time brioso. E é isso que eu fiquei muito chateado. Nós conversamos sério aqui internamente, comissão técnica, jogadores, e para focar no acesso à Série A, que é o grande objetivo do Palmeiras esse ano. Então, se eu fosse fazer uma análise, eu acho que o trabalho está sendo muito bem feito, e um trabalho muito bem feito não significa que não existam oscilações no meio do caminho. Pressão da torcida em cima do técnico. Porque a torcida, ela, você acha, o cara não está compreendendo o momento que o clube vive, porque o momento não é ruim. Né? O Palmeiras, ele, como você mesmo disse, ele oscila, deu uma oscilada, mas tem um elenco, está lutando. A pressão da torcida em cima do técnico e em cima da presidência do clube. Bom, a torcida do Palmeiras ela é muito exigente, mas muito exigente. Ela é super passional, ela vive emoção o tempo todo. E eu vou falar, o torcedor de uma maneira geral, ele está sempre certo. Quando ele critica e quando ele elogia. Ele só perde a razão quando ele começa a praticar atos de violência ou de ameaça contra o patrimônio, contra jogadores, contra dirigentes. Isso está errado. Agora, a impaciência do torcedor, a gente tem que conviver com ela. É natural, faz parte. Queria que você desse um recado para o torcedor palmeirense, o que ele pode esperar do clube. Bom, muito trabalho, muita seriedade, transparência, e não existe mágica. Ninguém é mágico nessa administração. As pessoas são sérias. As pessoas precisam entender, principalmente o torcedor palmeirense, quando você planta uma semente, você precisa regar essa semente para virar um broto, para virar uma muda, para um dia virar uma árvore e você colher os frutos. E não dá. Eu entendo a ansiedade do torcedor, porque eu já fui torcedor de arquibancada. Dá nervoso, a gente quer ver a coisa acontecer de forma imediata, mas é humanamente impossível você plantar a semente num dia e as pessoas te cobrarem o fruto no dia seguinte. Então eu digo ao torcedor, calma, a gente tem que estruturar o Palmeiras não para ser campeão de vez em quando, ou para ser campeão a qualquer custo no ano do centenário. A gente precisa estruturar o Palmeiras para a disputa de títulos ser uma coisa absolutamente natural no Palmeiras, onde todos os anos o Palmeiras dispute algum título e vai acabar ganhando uns, não ganhando outros. Mas esse é o perfil do Palmeiras. O que não pode ser é campeão num ano e aí espera 10 anos para ser campeão novamente, porque as administrações têm que pagar as contas de uma administração talvez irresponsável. Então não pode mais ter irresponsabilidade na administração do clube. E as pessoas precisam ter menos vaidade. Precisa pensar primeiro na instituição. E o resto vem com uma consequência natural. Como em administração, você pode falar qual administração que prejudicou muito o clube? Eu vou dizer, nenhuma administração pode ser o vilão da história. Eu acho que, e também nenhuma administração é perfeita. Existem erros e acertos. Infelizmente, a política praticada por algumas administrações foi de se gastar mais do que se arrecadava. E uma hora a conta vem. Infelizmente, a conta veio agora e paciência. O que eu garanto e afirmo a você é que o Palmeiras é muito maior do que todos os seus problemas. Só que você precisa ter vontade política de trabalhar para resolvê-los. Um pouquinho sobre a nossa arena do Palmeiras. Foi muito criticado o contrato que foi feito entre a W Torre e o clube. O que você achou desse contrato? Olha, eu era vice-presidente em 2007 e 2008, quando foi muito discutido, foi amplamente discutido no Conselho Deliberativo e depois com os sócios,
esse acordo com a W Torre. Depois de muitas discussões, a maioria do Conselho aprovou um acordo baseado em algumas premissas. Essas premissas, eu acho que não cabe mais a discussão, porque a esmagadora maioria do Conselho aprovou. Teve uma minoria que não achou interessante. Só que o combinado não é caro. O conselheiro ele votou em cima de tudo aquilo que foi apresentado, todas as regras de convivência na Arena Nova entre W Torre e Palmeiras e tudo mais. E aquele acordo eu acho que tem que ser respeitado. Não adianta a gente discutir agora se aquele acordo em 2008 era bom ou não. O que não pode é o que foi acordado em 2008 não ser cumprido hoje. Mas uma vez que seja cumprido, eu acho que a gente não tem o que se discutir. A imprensa ela pega mais pesado que o Palmeiras? O palmeirense tem essa sensação. Tanto é que, por essa sensação de perseguição da imprensa, criou-se a mídia palestrina. Eu desconheço que algum outro clube tenha uma atuação, principalmente na internet, tão grande, com blogs, com sites, como tem o palmeirense. Agora, eu, particularmente falando, acho que erros acontecem, por exemplo, de arbitragem, com todas as equipes. Só que quando acontece com a gente sente mais. Eu acho que a imprensa é natural dela expor o que ela averigua. E eu acho que ela causa saia justa, não só para o Palmeiras, causa saia justa para também todos os times. Mas, mais uma vez, quando acontece com a gente sente mais. Então, eu acho que eu não coaduno dessa opinião de perseguição com o Palmeiras, mas eu, como palmeirense, eu sei entender essa sensação que o palmeirense tem quando, eventualmente, algumas crises acabam sendo plantadas aqui dentro. Agora, a culpa é muito mais nossa do que da imprensa. A culpa é de algumas pessoas irresponsáveis que acham bonito ser fonte de jornalista. A gente tem que defender os nossos interesses e tem que lavar a roupa suja dentro de casa. Agora, se um jornalista que está buscando alguma matéria tem um informante que passa alguma informação interna, essa informação interna pode causar uma crise justamente porque são assuntos internos que não soma nada a serem discutidos na opinião pública. A partir do momento que isso acontece, algumas crises ou pseudo-crises podem começar a existir. Mas a culpa não é do jornalista, a culpa é nossa de nos comportarmos dessa maneira. Então, quer dizer, eu acho que do jeito que a coisa está acontecendo, de uma certa consciência do conselheiro, dos diretores, dos vice-presidentes, ou seja, ter uma linha de conduta. Eu acho que você está criando processos dentro do clube, principalmente um processo na parte da comunicação, que é uma coisa muito importante, e isso está dando bons frutos. Espero que isso passe a se tornar o normal no Palmeiras daqui para frente. Bom, a gente falou um pouquinho Copa do Mundo, agora chegando no Brasil. Tua expectativa para esse evento? Acho que vai ser um grande evento. Eu acho que o futebol é praticamente uma religião no Brasil e eu entendo que isso é um presente para o povo brasileiro. A única coisa é que a gente precisa tomar cuidado de não ficar brincando com dinheiro público. Isso é muito sério. Eu acho que a Copa pode ser super rentável e eu acho que o capital privado deveria entrar justamente por ser uma coisa super rentável. Agora, ficar usando dinheiro público sem critério, aí eu sou um pouco reticente. O Itaquerão, você acha que foi uma boa escolha gastar todo esse dinheiro público lá no estádio? Obviamente que eu ficaria muito mais feliz se a sede de São Paulo para a Copa do Mundo fosse o Allianz Parque. Um estádio, talvez, das arenas que estão sendo construídas no Brasil, talvez a mais moderna, não teria capacidade para o jogo inaugural. Da mesma maneira que o Itaquerão, a princípio, não teria também, está sendo construída uma parte móvel para poder ter o jogo de abertura. Mas, o que eu posso dizer? Tinha que se escolher um estádio. O estádio do São Paulo
pleiteava ser uma das sedes principais, a sede da abertura da Copa. Então o nosso estádio não teria capacidade para tanto. Teria que se arrumar um outro estádio, e aí acharam por bem o Itaquerão, ao Morumbi. Isso é uma decisão que difícil o Palmeiras opinar, mesmo porque eu não acho certo opinar, não participei dessa decisão. É uma coisa que as pessoas que comandam o futebol acharam por bem. Eu acho que o Palmeiras não tem que opinar a respeito disso. E a relação do clube com a CBF? Com a federação, não só com a CBF, com a Federação Paulista também, como que ela... É muito boa. Dentro da normalidade, ela é muito boa. O Palmeiras é um dos maiores clubes do mundo, é um clube muito importante para a CBF. Por si só, o relacionamento já deveria ser bom. Eu tenho um bom relacionamento tanto com o presidente Marco Polo como com o presidente Marim, pessoas que hoje estão no comando do futebol, tanto paulista como do futebol nacional, e a relação do Palmeiras é a melhor possível com as duas entidades. Palmeiras, sempre a imprensa diz que a torcida influencia muito nas decisões do clube. Até onde isso é verdade? O torcedor, na verdade, é o grande patrimônio de um clube de futebol. Ele é o seu público consumidor, ele é a pessoa que frequenta os estádios, independente de vaiar ou apoiar. O torcedor é a razão de tudo isso. Um clube nunca vai ser grande se não tiver uma grande torcida. Agora, o que a gente precisa saber é separar os papéis. Da mesma maneira que o Praz não vai para o meio de campo armar o jogo, ou o Valdívia não vai para o gol defender, a torcida tem o seu papel e o dirigente tem outro papel. A partir do momento que existe uma promiscuidade entre torcida e dirigente, é uma química que não dá certo. Ela pode eventualmente, em algum momento, acalmar os ânimos, mas fatalmente vai vir o preço lá na frente e ele não é bom. Então eu respeito muito o torcedor, eu entendo o anseio do torcedor, eu sou um torcedor. Só que como presidente eu tenho que conter o torcedor dentro de mim e ter cabeça fria na hora de tomar as decisões. Eu não tenho o estilo de ser um presidente populista, ou seja, eu não tenho a preocupação de ser ovacionado pela torcida. Eu acho que a torcida tem que gostar do time. Claro, se respeitar o dirigente é melhor, mas caso pense de uma maneira diferente, o dirigente tem que entender, mas tem que continuar seguindo a sua linha, porque lá na frente ele vai ser cobrado pelo trabalho que ele executar. Se ele seguir tudo que o torcedor quer e o trabalho não for bom, não pense que vão dar refresco para ele. Ele vai ser malhado na mesma. Ele precisa fazer o que ele acha correto para o clube, independente de ser uma decisão popular ou não. No caso da permanência do Kleina? O caso da permanência do Kleina é uma avaliação que é feita interna. É um técnico sério, é um técnico muito trabalhador e é um técnico que, por não ter conquistado nada ainda em uma equipe grande, porque em equipes de menor porte ele teve muito sucesso, por ele não ter tido ainda essa vitória numa equipe grande, o que acaba acontecendo é que existe a dúvida. Mas nós que acompanhamos o trabalho dele, estamos satisfeitos com o seu trabalho. Existe um acompanhamento semanal sobre o plano criado no começo do ano e ele está mantido como nosso técnico por uma decisão muito consciente, independente de a opinião pública, ora estar super apoiando ele, ora estar super contrário. Perfeito. Paulo, você quer falar alguma coisa que eu não perguntei? Você quer deixar alguma mensagem? Alguma coisa que vocês lembrem que era importante pontuar? Manda uma mensagem para a torcida. Eu mandei aquela hora que ele... Acho que é isso, então. Já que você tem um compromisso, eu ia ficar o dia inteiro. Era bem corrida a coisa aqui. Desculpa que a coisa estava muito corrida.
vou caminho da... Pra onde? Tá. Aqui dentro do campo o clima é tranquilo, mas fora dele a pressão ainda não é isso. Aqui dentro do campo o clima é tranquilo, mas a pressão fora dele ainda é grande. O áudio tá bom, esse tom de voz, tá? Aqui dentro do campo o clima é tranquilo, mas a pressão fora dele ainda é grande. E para os apaixonados torcedores do Palmeiras, o presidente Paulo Nobre manda um recado. De novo, mais uma? Tá bom? Ah, foi muito longe. Tá fora de quadro, né? Tá. Peraí, deixa uma reação lá com a bola. Ah, tá. Aqui dentro do campo, não. Aqui dentro do campo o clima é tranquilo, mas fora dele a pressão ainda é... Aqui dentro do campo o clima é tranquilo, mas a pressão fora dele ainda é grande. E para o apaixonado torcedor palmeirense, o presidente Paulo Nobre manda um recado. Aqui dentro do campo o clima é tranquilo, mas a pressão fora dele ainda é grande. E para o apaixonado torcedor palmeirense, o presidente Paulo Nobre manda um recado. Eu acho que meu olho tá... Quando eu movimentar a câmera, Tá. tá? Aqui dentro do campo o clima é tranquilo, mas fora dele a pressão ainda é grande. E para o apaixonado torcedor palmeirense, o presidente Paulo Nobre manda um recado.